Bom dia. Nessa aula de hoje, estaremos abordando acerca da monografia jurídica. Eu vou estar apresentando as questões da estrutura do texto e a composição do projeto, né? O objetivo aqui é vocês terem ideia, de uma maneira geral, do que seria essa monografia e quanto à escolha do tema, questão de bibliografia, basicamente a estrutura dela e já dando dicas a respeito da construção do texto. Bom, vamos pegar primeiro a questão do nome, né? Monografia jurídica, também conhecido como trabalho de conclusão de curso, ou TCC. A monografia, como o próprio nome já sugere, é uma grafia individual a respeito de um determinado tema. Sendo jurídica, obviamente, a respeito de um tema jurídico. Basicamente, do que ela se difere, por exemplo, de uma dissertação, que é o texto construído no mestrado, ou de uma tese, que seria o texto construído no doutorado. Bom, a diferença, assim, de uma maneira bem simples, é que na monografia eu tenho um objeto e sobre esse objeto eu vou refletir todas as características dele. Por exemplo, eu vou falar dessa lapiseira, por exemplo. Esse é o objeto da minha pesquisa, que seria a escolha de um assunto, né? E eu vou falar dos pontos positivos e negativos desse objeto, ou eu posso falar dos prós ou contras, ou eu vou falar das características ou dos requisitos, ou seja, o objetivo na monografia é eu ter um olhar em que eu consigo conceituar esse objeto, né? Conceber esse objeto de alguma forma, para que, a partir dessa concepção, eu consigo falar sobre ele e dar continuidade à pesquisa acerca desse objeto. Então, quando a gente fala de monografia ou de TCC, nós estamos dando início aí na vida acadêmica a uma pesquisa. E aí já fica uma dica, na escolha do tema, né, do que você pretende desenvolver aí na sua monografia, para quem pretende continuar a vida acadêmica num mestrado, num doutorado, busque olhar e já se adiantar, né, qual o tema do seu interesse, onde você pretende fazer mestrado ou o doutorado, mesmo porque você não tem obrigação de concluir o mestrado, nem de fazer uma especialização, conhecida como pós-graduação, para seguir para o doutorado. É possível você ir direto para o doutorado, que é o que eu vou estar apontando agora nas características desses textos, para vocês entenderem por que no doutorado a gente trabalha com tese. Então, você não precisa passar pela pós-graduação, que seria especialização, lato sensu, para depois ter que fazer o mestrado, para depois ir para o doutorado. É possível você já sair da graduação e conseguir pleitear a vaga no doutorado e passar por essa vaga, e passar pela vaga, né? Bom, então, a questão, então, da monografia, que seria a construção desse texto, primeira dica, se você pretende continuar a sua pesquisa e seus estudos, escolha um tema dentro de uma universidade que você pretende fazer esse mestrado, né? Ou doutorado, e dentro das linhas de pesquisa, porque não adianta você ter um tema que você se agrada, mas você não tem linhas de pesquisa na instituição onde você pretende estudar, né? Em que você pretende galgar essa vaga. Então, primeira coisa, entra no site da faculdade, né? E olha ali o mestrado, a proposta de mestrado que a instituição tem, e veja ali quais são as linhas de pesquisa, dê uma olhada principalmente nas bibliografias que eles apresentam, porque ali já sugere qual é o que a gente chama aí de referencial teórico, que é a base, né, o sustentáculo desse tema em cima desse referencial teórico, para depois você construir aí, ter uma ideia aí de um tema para você desenvolver e poder continuar seus estudos. Por isso, quando a gente fala em pesquisa, pesquisa não se faz em 3 meses, 5 meses, 6 meses. Se bem que é possível, né? Tudo é possível. Nós estamos aí com a questão do coronavírus, eles correndo atrás em pesquisa para fazer uma vacina em pouco tempo.
Mas quando a gente pega um tema, para a gente conseguir construir, ter um olhar sobre o tema e aprofundar a respeito disso, uma pesquisa ela pode levar anos aí para poder compreender e tecer aí o que eu chamo aí de significação, né? Muito mais abrangente do que o significado, que o conceito, né? É o que a gente procura construir na monografia. Bom, o que seria a dissertação? A dissertação é o texto que é desenvolvido no mestrado. Na dissertação, eu já olhei esse objeto de uma maneira global, né? E agora eu preciso definir qual a área desse objeto eu quero continuar meus estudos, né? Especificar o olhar desse objeto. Por exemplo, eu vou aprofundar acerca dos prós, né? Na monografia eu falei dos prós e contras, agora no mestrado eu vou aprofundar acerca dos prós, eu vou aprofundar a respeito dos aspectos negativos e assim por diante. Então, o objetivo do texto do mestrado é você aprofundar o tema. E aí você já começa aí a ser mais crítico, né? Na monografia tem algumas características que eu vou falar daqui a pouco quanto à metodologia, e no mestrado você já começa a desenvolver metodologias porque você já tem condições, né, de fazer, por exemplo, pelo estudo que você já desenvolveu, de ter metodologias mais aprofundadas a respeito do tema, vamos dizer assim. Bom, passando aí do mestrado, nós temos aí a tese. A tese, que é no doutorado, é um texto próprio do autor, né? Então, ele está desenvolvendo uma ideia, um objeto novo. Então, por exemplo, quando você consegue olhar esse objeto por completo, falar dos pontos positivos e negativos na monografia, aí você vai para o mestrado e fala só aprofunda num tema só, você é capaz de, então, você criar outro objeto. Como você já conhece esse objeto, aí na tese você cria um outro objeto. Você é capaz de obter ideias ou desenvolver pesquisa com todo esse texto que você fez, com todo esse estudo que você fez ao longo desse tempo, para poder criar um objeto. Por isso que, já vou me adiantando, o texto do mestrado é um texto dissertativo escrito em primeira pessoa. Ele não é escrito em terceira pessoa como é na monografia. Por quê? Porque você está criando o objeto. Então, a autoria do objeto é sua. Lembrando da aula que a gente disse, né, que a nossa última aula sobre dialogismo, eu pegando aqui como referencial teórico Bakhtin, no dialogismo ou na análise do discurso, eu não tenho autoria, né, como eu compreendo que eu criei, porque tudo que existe está aí na vida. Na verdade, eu descobri. Então, na verdade, o autor, ele só é autor subjetivamente como um descobridor daquilo que ninguém observou aquele dado, né? E que ele conseguiu contemplar, falar sobre e conceituar aquele dado. Aí eu tenho a autoria, mas não como a invenção de que algo que nunca existiu. Porque, segundo o dialogismo e nessa perspectiva da análise do discurso, o que eu falo é a reprodução do que já está. O que eu compreendo quando eu coloco no papel, o que eu conceituo, que é dar um nome novo para alguma coisa, já é uma reprodução de algo que já existe. Então, a todo momento, nós estamos reproduzindo, né? Então, não teria aí autoria, ineditismo, né? Num fato que eu crio, mas sim na descoberta que eu fiz daquele tema, né? Não em específico da sua criação. Por mais que você pense, mas um cientista tal criou isso. Não, ele não criou. Já tinha na natureza, ele descobriu e colocou em prática o que já estava na natureza. Ele tirou daquilo e ampliou aquilo. É mais ou menos essa ideia. Bom, mas sendo assim, nós temos aí a figura do doutor, exatamente o título dado para quem desenvolve o doutorado, é por essa razão.
porque o indivíduo ele teve uma capacidade aí de descobrir algo inédito, né? Que para o mundo humano, ou para a sociedade naquele momento, ou para a concepção da sociedade seria inédito, e ele conseguiu colocar isso no papel, por isso que o texto doutorado deveria ser em primeira pessoa. Bom, é possível eu terminar a graduação já para o doutorado? Plenamente possível. E ainda mais se falando de textos jurídicos, né? O tempo todo nós estamos trabalhando com teses, né? Inerente à profissão jurídica, a gente está desenvolvendo dialogismos, nós estamos o tempo todo desenvolvendo teses de defesa e trabalhamos com discurso, trabalhamos com a retórica. Então, a nossa formação discursiva, argumentativa, facilita você conseguir sair aí da graduação e já entrar no doutorado. Vamos falar de algumas teses que nós temos, referências, né, nas doutrinas. Por exemplo, a tese da escada pontiana. Pontes de Miranda, que falou sobre negócios jurídicos que requerem o primeiro degrau, vontade, o segundo degrau, validade, o terceiro degrau, eficácia. Ele aplicou, ele descobriu o que estava dentro do direito que foi construído, né, do direito pátrio construído. Então, o que ele colocou, e que se tornou uma tese, já era aplicado. Hermeneuticamente estava lá. Para eu ter um negócio, tem que ter vontade. Isso já é um pré-requisito lá da construção do próprio código, não de uma intenção clara do legislador em colocar dessa forma, tanto é que o código não tem nenhum texto falando a respeito dessa vontade livre e consciente, em termos de lei, né? Mas você conclui isso quando você vai colocar isso na prática dos negócios jurídicos. E aí a gente começa a falar de inexistência de negócio, aplica o artigo 110 lá, que seria reserva mental, enfim. O que Pontes de Miranda fez? Ele transformou, ele descobriu isso de uma maneira objetiva, clara, didática, e ele criou, então, essa estrutura para melhor compreensão hermenêutica da construção dos negócios jurídicos. Então, ele fez uma tese, né, que é conhecida hoje como a teoria da escada pontiana, né? Outros tantos casos nós temos aí, Miguel Reale, né, que nós temos aí ele falando da teoria tridimensional do direito, né? Direito é fato, valor, norma, e é mesmo. Aquilo que é fato reconhecido juridicamente, lembra lá no seu Direito Civil 1, ou quando estudou lá a Teoria Geral do Direito, que vai falar exatamente sobre essa questão do... O fato é diferente do ato jurídico, nós temos o fato humano, que se for reconhecido juridicamente, ele recebe a tutela jurídica, e assim por diante. Então, o que ele colocou? Se eu tenho uma situação fática que não é reconhecida para o direito, mas ela é valorada socialmente, ela recebe, então, essa valoração também jurídica, isso se torna o direito. Resumindo a isso, são as questões aí envoltas, por exemplo, na união estável, que a pessoa vive junto, enquanto vive junto e não está legalizado essa união, eles são solteiros, né? Quanto à qualificação deles, Estado civil seriam solteiros. Mas eles podem viver 10 anos sem registro em cartório dessa união, sem reconhecer isso juridicamente, mas quando essa união terminar, qualquer um dos companheiros tem direito de exigir o reconhecimento dessa união, se não forem impedidos, né? E isso vai ser legalizado pelo tempo que eles ficaram juntos, porque não há prescrição, né, nas relações familiares. Então, é a aplicação pura da teoria tridimensional do direito, que direito é fato, que eles viviam juntos, sem nenhum impedimento, valor, reconhecido como família, norma, então legaliza, simples assim. Bom, então, Miguel Reale, ao desenvolver essa teoria, ele conseguiu levantar essa tese, né? E aí, você tem mais um exemplo aí do que a gente teria aí por isso que a gente fala doutrinador, porque você está trabalhando com tese o tempo inteiro, né? Que poderiam ser, e que devem, muitas delas, né, desenvolvidas em grau de docência, ou de doutorado.
E aí nós temos no direito várias outras teses, teoria da perda de uma chance, do tempo útil, do corpo neutro, e lá vai. Bom, onde que eu quero chegar? Então, repetindo, é que é possível você terminar a graduação e já conseguir pleitear uma vaga no doutorado a partir do momento que você desenvolve uma ideia, assim, de uma tese. Como que é? Voltamos lá, então, ao texto da monografia. Como eu disse, na tese, esse texto é escrito em primeira pessoa numa argumentação, né? Um texto argumentativo em primeira pessoa. A monografia é um texto argumentativo dissertativo, é uma dissertação argumentativa, mas escrito em terceira pessoa. Justamente por isso, porque eu estou falando de um objeto que não fui eu quem criou. Então, eu tenho que falar desse objeto todo em terceira pessoa. E para eu começar a falar, então, dessa monografia, desse TCC, eu tenho que ter uma estrutura de onde eu vou começar, como eu vou fazer, como que vai ser. Então, nós vamos falar aí do que seria aí a linha de pesquisa. A linha de pesquisa, o próprio nome já sugere, é a área de pesquisa que um professor, que no caso vai ser o orientador ou o pesquisador, desenvolve. Não adianta você querer falar sobre um tema que está dentro da linha dele de pesquisa, mas que ele não pesquisa dentro daquele viés. Lembra que o objeto, eu posso falar tanto dos prós, contras, pontos positivos, negativos, ele pode estar falando de características. Então, desse objeto, ele pode estar falando dos pontos positivos e negativos. É uma linha de pesquisa. Mas você quer falar dos requisitos desse objeto. Não adianta, tá lá o objeto, né, de pesquisa nessa linha, que é a caneta, a lapiseira. Se o pesquisador com quem você quer trabalhar, que seria o professor orientador, se você quer trabalhar dessa lapiseira os requisitos, mas ele não trabalha requisitos, ele trabalha pontos positivos e negativos. Então não adianta, mas eu só trabalho sobre a lapiseira, eu quero falar dela. Beleza, você quer falar dela, só que eu falo dela pontos positivos e negativos. Você quer falar requisitos, eu não trabalho com requisitos. Aí a pessoa fica indignada, mas é a mesma lapiseira? Querido, mas para construir uma pesquisa, como eu disse, são anos. Então, para ele poder desenvolver, falar de requisitos, ele vai ter que mudar o olhar sobre esse objeto. E, de repente, ele não tem essa pesquisa. Então, por isso dá dica, procure olhar a linha de pesquisa do orientador para você se encaixar nela. Não, então tá, vou continuar falando dos pontos positivos e negativos, vamos aprofundar sobre isso. Às vezes você tem um olhar sobre esse ponto positivo e negativo que o próprio pesquisador não teve, né? Bom, então, a monografia, linha de pesquisa seria isso, seria a área que a pessoa está trabalhando em cima daquele objeto. Logo depois você vai desenvolver o tema. Como eu acabei de dizer, a linha de pesquisa é falar dos pontos positivos e negativos da lapiseira, só que o tema dele, nos pontos positivos, é um. E dentro dos pontos positivos, você tem 10 temas que você pode falar, né? Sobre o mesmo objeto. Você não tem só um aspecto positivo sobre o mesmo objeto, você tem vários. E ele está falando dos aspectos positivos, mas só um deles. Então, você pode abordar um tema ali dentro daquele objeto, dentro daquela linha de pesquisa que ele não tem, certo? E depois do tema, você tem o título, que é o que você vai afunilar. Então, nós vamos agora entrar na construção do pré-projeto, do seu pré-projeto. Então, quando você vai pleitear uma vaga no mestrado, você vai apresentar um projeto de dissertação. No caso do doutorado, um projeto de tese. E no caso da monografia, um projeto de pesquisa, conhecido como pré-projeto de pesquisa. Por que é um pré-projeto? Porque em algumas partes ele pode ser moldado, ele pode ser mudado, né? Agora, desde que não seja a parte estrutural, porque se você for mudar a estrutura, você perde todo o pré-projeto, você tem que começar de novo. Então, vamos lá, vou fazer uma analogia. Você vai construir uma casa, que é o seu texto. Como que você vai construir uma casa se você não tem uma ideia, uma metragem, não tem nada na sua cabeça e estruturado de onde vai ficar a sala, de onde vai ficar o quarto, de onde vai ficar o banheiro, onde vai ficar a cozinha? Para isso, você constrói o pré-projeto. É para você ter, então, uma visão do lote, né? De onde você vai construir, do tamanho
e como que vai ser essa construção. Isso é o pré-projeto. O que seria estrutura? A estrutura é o alicerce da casa. A depender do alicerce que você colocar, é possível, quando você arrepende, por exemplo, eu vou fazer a sala aqui, mas na hora que você começa a construir, você fala, nossa, a sala ficaria melhor se ela fosse ali. E aí depende dessa estrutura, onde você colocou o alicerce. Por isso da importância do professor orientador, de estar percebendo isso e ele dizer, olha, pode ser, nesse caso aqui da sua proposta, do jeito que a gente construiu, tem condições sim de você mudar essa estrutura daqui para lá. Beleza, isso não vai interferir na sua pesquisa. Mas, de repente, ele observa que se você mudar, você vai prejudicar tudo que você fez. Aí ele vai falar, não tem como você mudar essa sala para lá, a menos que você perca todo o projeto, nós vamos ter que começar do zero. É exatamente isso que a gente está falando, que seria o alicerce do seu texto. Bom, quais as etapas? Então, vamos falar aqui do pré-projeto de pesquisa, né? Das etapas, para vocês terem uma visão do como que seria. O pré-projeto, ele se compõe de algumas partes que são indispensáveis. Nessa ordem, o tema, que você vai falar do tema, isso não é introdução de monografia. Introdução de monografia é introduzir o texto monográfico. É um texto que é feito para a pessoa ter ideia do que é que vai ler acerca da monografia. Isso só é feito a introdução depois que você fechar a monografia. Como é que eu vou fazer uma introdução sem eu saber o que eu falei, o que eu escrevi? Lembrando que a monografia tem cerca de 30 laudas. Então, eu tenho que escrever primeiro para depois fazer essa introdução. No pré-projeto, então, nós não temos introdução, nós temos tema. Que eu acabei de dar conceito aí, linha de pesquisa, tema, título. O tema é o assunto que você vai falar dentro daquela linha de pesquisa. Então, apresentar num texto dissertativo, argumentativo, de maneira clara, sucinta, objetiva, do que você vai falar, né? E a respeito da construção do seu trabalho. Isso é o tema. O tema, ele tem mais ou menos uma lauda e meia. A justificativa é o porquê do tema, né? Qual foi a razão da escolha do tema, o que esse tema vai acrescentar para o direito, por exemplo, para a sociedade, quais os resultados que você pretende alcançar, né? Então, a justificativa seria o porquê da escolha desse tema. Também num texto dissertativo, argumentativo, todos lembrando em terceira pessoa, e não tem citações nesses textos, porque é uma construção sua, né? A escolha do tema é você explicar como você vai construir esse texto e a justificativa por que você escolheu esse texto. Apesar de ser um texto de explicação quanto à sua compreensão do tema, você não usa a primeira pessoa. Lembra que é sempre texto dissertativo, verbo no presente. E dissertação impessoal. Então, nós temos tema, justificativa. Logo depois, você vem com os objetivos. O objetivo, ele é construído com o verbo no infinitivo. Ele começa a frase no verbo infinitivo. Tem no próprio Google, né, sugestões de verbos que você pode aplicar como objetivos de um TCC, de uma dissertação. Por exemplo, analisar, avaliar, averiguar, concluir, pesquisar, caracterizar, objetivar, e assim por diante, né? São vários verbos, né? Ainda mais da língua portuguesa, mas você começa a frase no infinitivo. E não é uma escolha aleatória, porque a escolha desse verbo tem a ver com a sua metodologia, o que você vai aplicar. Então, não adianta você falar em comparar se você não vai usar uma metodologia comparativa na sua pesquisa, um método comparativo na sua pesquisa. Não adianta você falar que vai analisar se você não vai ter como método a análise de dados, né? Então, tem que tomar muito cuidado na escolha desses verbos, que eles, aliás, o próprio nome já fala, né? O verbo indica o objetivo pelo qual você está construindo esse texto. Bom, a seguir, então, nós temos aí tema, repetindo, tema, justificativa, objetivos. A seguir vem a problematização.
Problematização são perguntas que você levanta e elas são associadas a seus objetivos, obviamente, né? E que levam à construção do seu texto. Por que você quer escrever, né? Qual é a sua grande questão? A problematização, gente, é o eixo central de uma pesquisa. Qualquer texto que você for escrever de natureza científica, artigo, ensaio, monografia e assim por diante, a problematização é o eixo central de onde você vai partir aí para você construir esse texto. Né? Qual é o problema que você quer discutir nesse tema? Porque se não houver problema, você não está escrevendo um texto científico. Né? Eu tenho que ter esse problema. Qual é a grande questão que você está levantando? Logo a seguir, nós temos aí a metodologia. Então, repetindo. Tema, justificativa, objetivos, problematização, metodologia. Bom, a metodologia que nós usamos, basicamente, é a bibliográfica, em que eu vou me fundamentar em doutrinadores a respeito desse tema. E aí eu vou estar dialogando na escrita com esses autores, né? Na metodologia bibliográfica, eu tenho que ter um referencial teórico. Qual seria o meu autor eixo que vai justificar a construção desse meu estudo sobre essa lapiseira? Miguel Reale, por exemplo. Então, ele seria aí o meu referencial teórico. Não significa, não pode você ter todo um texto com uma única bibliografia. Né? Ainda mais numa metodologia bibliográfica, porque tudo que você está falando, você tem que pautar e fundamentar a sua ideia. Afinal, você não está construindo uma tese, não é uma ideia sua que você está lançando, não é algo que você descobriu novo. Você está falando de algo que existe. Agora, você vai construir essa pesquisa desse algo que existe a partir de outros estudiosos sobre o tema. É mais ou menos quando a gente faz aí na área jurídica as nossas ações, né? As nossas peças, seja como petição inicial, seja como contestação, seja uma apelação, aquilo que você está falando a todo momento ali na escrita do texto, os fatos que você está narrando, você procura justificá-los e fundamentá-los na parte do direito, não é? Então, você apresenta ali fatos, conta o que aconteceu e depois você vem com o direito fundamentando que você tem razão para pleitear esse juízo porque ele tem amparo na lei. É esse o raciocínio jurídico que você vai usar na construção do seu texto científico, né? A todo momento, aquilo que você está falando, que é algo que você está argumentando aí na sua monografia, você vai pautar em outros textos que justifiquem a sua argumentação, a sua ideia, textos que deem respaldo à sua ideia, certo? Por isso que a gente teria aí a metodologia bibliográfica. Outra metodologia muito interessante que é possível aplicar no TCC de uma maneira simples, fácil, porque é acessível, é a metodologia documental, né, de pesquisa documental. Além da pesquisa bibliográfica, você pode desenvolver a pesquisa documental, porque nós trabalhamos muito com documentos públicos que são julgados, né? Então, os julgados amparam muito a construção do texto científico jurídico, e eles são acessíveis, são públicos. Então, você pode basear o seu TCC, por exemplo, num julgado do STJ, numa posição do STF recente, né? Uma posição do Tribunal de Justiça de Goiás. Você pode, inclusive, fazer todo um título em cima de um desses julgados, toda a construção do seu texto em cima de um julgado que você acha interessante, que você quer falar sobre ele. O que mais tem, né, gente? Ainda mais em épocas de conflito como estamos vivendo, o que mais tem é a decisão aí que você fica, uai, mas pode? Uai, agora pode? Uai, mas até então achava que não pode? Então, você pode fazer todo um texto baseado no julgado. Fica muito interessante, porque ele vai se fundamentar tanto em pesquisa bibliográfica como em pesquisa documental. Uma outra forma de pesquisa que nós temos aí é a pesquisa de campo.
Nessa você teria que passar pelo, se você for trabalhar com pessoas ou com animais, né? São pessoas, por exemplo, questionários que vão ser aplicados, entrevistas que acabam sendo feitas com pessoas. Para você obter dados, você tem que passar isso pelo comitê de ética para ele autorizar essa pesquisa e você ter aí sustento, né? Sustentáculo para colocar essa pesquisa como critério aí dos seus dados aí e dos resultados que você vai apresentar. Então, metodologicamente, você pode ter uma pesquisa que é bibliográfica, documental e de campo, porque ela vai seguir na pesquisa de campo, tá? Bom, então você poderia ter esses três. E logo a seguir você vem com a construção do pré-sumário, que é o esqueleto do seu texto. Essa construção do pré-sumário, você vai lembrar aí da ideia do silogismo. Vamos aí trabalhar com silogismo em que, quando eu tenho uma premissa maior, uma premissa menor, essa conclusão no direito, se você construiu com premissas válidas, a maior e a menor, essa conclusão é verossímil e você consegue aí produzir um entimema. Não vamos nem falar aí em verdade, porque no direito a verdade não é absoluta, né? Ela, a não ser a dignidade da pessoa humana, que é a caixa de Pandora, que tudo se adequa a ela hoje no Brasil, que eu acho um perigo, que seria um conceito abstrato. Mas, enfim, o que eu estou dizendo aqui, no direito, essa verdade ela se ajusta aos tempos, à época. Por exemplo, a união estável. Na década de 80, falar que o casal vivia junto, o termo jurídico que se usava nas teses era amásio e amásia. Havia um quê pejorativo sobre essas uniões, mesmo que sem qualquer impedimento, né? Hoje, não. Hoje, o direito de família é o que mais dá para a gente perceber essa questão desse conceito, essa ideia de verdade. Hoje, a união estável é equiparada ao casamento. Então, a gente não tem mais aquele olhar de social, né? Pejorativo, a princípio não. Tem exceções que ainda persistem, ainda mais um país desse tamanho, sim, mas acabou tornou-se uma coisa corriqueira, né? E hoje a gente usa a expressão companheiro, companheira. Bom, então, por isso da ideia do entimema, né? De você construir um silogismo aí, de tal forma que você consiga ter uma conclusão verossímil para aquilo que você está afirmando, né? Desde que, repetindo, as premissas sejam verdadeiras, né? Você tem aí como essa construção a próprio texto da petição, né? De qualquer petição, de qualquer gênero literário, jurídico, ele parte aí de uma pirâmide de cabeça para baixo. Ela se inicia aqui nos fatos, que seria mais amplo, abrangente, depois ele parte para o direito, depois para os pedidos, né? Ou seja, se os seus fatos são verdadeiros, você tem provas. Logicamente, tudo que eu estou falando no direito tem que ter provas. E isso que você está narrando tem fundamento jurídico? Você tem uma tutela jurídica sobre isso? Qual é a conclusão disso? Seus pedidos têm sentido, têm lógica para serem atendidos pelo direito, né? Na área do direito. Então, nessa construção, fatos, direito, pedidos, você tem exatamente aí a construção de um silogismo, tá? Na verdade, essa própria estrutura, premissa maior, fatos, premissa menor, direito, pedidos, conclusão, é uma estrutura muito parecida com a dissertação, tá? A dissertação, basicamente, ela se divide em 3 pontos, né? Podemos dizer 3 parágrafos ou 3 pontos, que é introdução, desenvolvimento e a conclusão. Justamente com qual propósito esses 3? Para você conseguir, na conclusão, quando você faz uma introdução e um desenvolvimento que um complementa o outro, você tem uma conclusão também verossímil aí. Então, nós vamos pegar a monografia como uma grande dissertação, né? O capítulo 1 você apresenta o tema, o 2, se é uma monografia jurídica, ele viria aí com uma fundamentação no direito, e o 3 é o pedido, o que você quer com esse capítulo, né?
que seria, então, a construção aí dessa lógica silogística, né? Que é os fatos no capítulo 1, direito no capítulo 2 e o que você quer no capítulo 3. Ah, mas tem que ter só 3 capítulos? Não, você pode ter mais capítulos, 2 de introdução, 3 de desenvolvimento e 1 de conclusão, ou 1 de capítulo 3, mas sempre lembrando que o desenvolvimento ele tem que ser maior do que o 1, que são os fatos que você apresenta, e o último, que é o que você quer com isso, que seriam os pedidos. Mas a estrutura é sempre a mesma. Então, vou dar uma dica preciosa. Desenvolva aí o seu pré-sumário, né, que é o que você vai escrever, que você propõe escrever durante esse semestre, nessa construção de 3 capítulos. O capítulo 1, você apresenta os fatos, e lembrando que você está escrevendo com uma pessoa que ela tem que compreender o tema, não pressuponha que ela saiba do tema. Você não sabe quem vai compor sua banca, você não sabe quem vai ler essa monografia depois. Pode ser alguém da área de ciências exatas que está procurando um tema para ele adequar na pesquisa dele. Então, ele não é da área do direito, ele não conhece nada. Então, você tem que apresentar o tema do início ao fim. Por isso que existe início, meio e fim. Você não vai supor que quem está lendo já sabe daquilo. Tá? Por isso que é muito importante ter essa concepção, né, na mente, para depois você conseguir construir com coerência e coesão esses títulos, né, desse pré-sumário aí. Repetindo, introdução, desenvolvimento e conclusão, 3 capítulos, basicamente. Capítulo 1, capítulo 2 e 3, com os seus subtópicos, tá bom? E, por fim, cuidado com a escolha do tema. Escolham temas que tenham o que você perguntar. Lembra da problematização. E temas é o que mais temos na área do direito. Busque temas atuais que a gente está vivendo, né? Lembre que o direito, ele é a voz, de certa forma, ele é a voz do povo. Nos momentos de crises, é que o povo busca saber quais são os seus direitos. Então, busquem temas que correlacionam com o que a gente está vivendo, né? Quais os problemas que estamos enfrentando, o que o direito tem nos dito em tempos de crise. E tem muita coisa para se falar. E outro detalhe, não se preocupe com o tema buscando livros que têm o mesmo título que o seu. Nem pode ter, né? Porque se tiver um livro que tem o mesmo título que o seu, que fala da mesma coisa que você vai falar, você está reproduzindo o livro, você está fazendo aí uma resenha, né? E não uma monografia. Então, procure construir o seu título a partir de autores diversos. E a ideia é que realmente ninguém tenha escrito sobre o mesmo título que você sugere e que você imagina, tá bom? Bem, pessoal, essa é a dica aí a respeito da monografia jurídica. A nossa aula termina aqui, né? Seria a nossa última aula e a prova já está aí a partir do dia 17. E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Abraços a todos.